Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo. Meu nome é Paulo Francisco, sou pastor e teólogo. Estou gravando uma série de vídeos sobre salvação. Esse é o nosso terceiro vídeo. Vou estar falando sobre anjos e homens. A diferença, porque os anjos não são salvos, os caídos, porque o homem é salvo. E antes de iniciar o nosso assunto bíblico, quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, verificar se o seu sininho está ativado. Se não tiver, ative ele. Sabe por quê? Porque você vai estar sendo informado dos vídeos novos que estão chegando. Isso é importante. Também quero pedir para você fazer comentários sobre esse vídeo e, na medida do possível, se você quiser que nós abordemos outro assunto, coloque aí. Também quero pedir para você compartilhe esse vídeo. Leve esse vídeo ao conhecimento de alguém que você vê que está precisando de conhecer um pouquinho mais das Escrituras. Eu sei que você já é um evangelista, você já está falando de Jesus, mas às vezes a pessoa precisa também ouvir outra pessoa falando para poder ter a sua fé solidificada. Ou seja, um planta, outro rega, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Amém? Deus abençoe você. Vamos aí para o nosso assunto de hoje. Eu quero ler Judas versículo de número 6. Judas 6. Vamos aí, pega a sua Bíblia, se você quiser. A minha está aqui nas minhas mãos. Judas 6 diz assim: os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, ele os tem confinado na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Como nós estamos falando de um assunto de salvação, acredito que algum de vocês já deve ter se perguntado: por que os anjos não podem ser salvos, né? As pessoas afirmam que eles não são salvos. Será que eles são? Então, uns perguntam: por que não pode ser salvo? Outros perguntam: será que eles não podem? Será que eles não vão ser salvos também? Será que Jesus não pode perdoar os anjos? Eu quero explicar para vocês essa diferença sobre a salvação que é dada aos homens e por que ela não foi oferecida aos anjos. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que os anjos, como criação de Deus, eles foram inicialmente todos feitos perfeitos. Diferentemente do ser humano, que para se multiplicar é necessário, dentro da criação de Deus, o ato sexual e por assim vir a procriação, os anjos foram feitos, vamos dizer, de uma só vez, foram feitos todos perfeitos e todos passaram a conhecer a Deus em sua plenitude. Dentro da história bíblica, nós aprendemos que houve uma rebelião no céu, aonde, quando eu falo céu, lugar da habitação de Deus, né, lugar que Deus estabeleceu para poder reinar, e os anjos, como seus súditos, estavam com eles. Uma parte desses anjos, que Deus criou, segundo as Escrituras, a terça parte, ela seguiu em rebelião um anjo que todos já têm um certo conhecimento, que a Bíblia diz que é Satanás, o opositor, o diabo, o caluniador, e também vem uma palavra do latim, Lúcifer, aquele que brilha. E ao seguir esse anjo, esses caíram. E hoje estão destituídos da glória de Deus. Uma grande parte deles está em prisões, outros estão soltos. Nesse vídeo não tem como abordar todo esse assunto, mas eu quero que você entenda só por que esses anjos não tiveram, vamos dizer, uma segunda chance ou uma oportunidade de retornarem para Deus e serem salvos. Eu quero que você entenda, em primeiro lugar, que esses anjos, quando estavam na presença de Deus, eles eram 100% perfeitos. Estavam diante de Deus, seguiam o Senhor, eram perfeitos. Quando eles decidiram se rebelar, eles perderam a perfeição. O que é ser perfeito? É ter ligação com Deus, é ter proximidade com Deus, é ter comunhão com o Senhor. A partir do momento que eles decidiram seguir a Lúcifer, ou Satanás na sua rebelião, eles se distanciaram totalmente de Deus, ou seja, eles se tornaram 100% distantes de Deus, ou seja, 100% caídos. O que implica ser 100% caído? Ser 100% caído implica em ter ausência plena ou total da pessoa de Deus. Aí você vai perguntar: mas e daí, pastor Paulo?
que isso tem a ver? Tem tudo a ver. No outro vídeo, se você prestou atenção, eu falei que Deus é a plenitude de tudo aquilo que é bom. Então, quando eu penso em bondade, Deus é 100% bondade, ou é plenitude de bondade, nem 100%. Deus é mais do que 1000. Deus a totalidade de bondade está em Deus. Quando eu estou próximo de Deus, eu posso ter na minha vida o que? Bondade. Mas se eu estou totalmente distante de Deus, eu tenho ausência de bondade. Então os anjos, eles são ausentes de bondade, são ausentes de misericórdia, são ausentes de benignidade, são ausentes de amor, são ausentes de tudo aquilo que é bom. Em contrapartida, eles receberam tudo aquilo que o diabo gerou com a sua rebelião. Segundo as Escrituras, em João 8,44, o diabo é o pai da mentira. Então, o diabo, ele criou a mentira e tudo aquilo que é uma referência ao antônimo de bom. Quando eu penso em bom, é tudo relacionado ao caráter. O diabo, ele tem tudo que é antônimo ao caráter bom. Ou seja, ele é tudo ao contrário. Ele é 100% de mentira, ele é anti-verdade, ele é 100% de ódio, ele é anti-amor, ele é 100% contra a misericórdia, ele não tem misericórdia, ele é 100% ruim, ele é 100% tudo, porque ele está totalmente distante de Deus. Todos os anjos, eles seguem esse padrão, eles estão totalmente distantes de Deus. Isso significa que para eles não tem como eles retornar. Eles odeiam Deus, eles são 100% caídos. Então eles não têm restauração, eles são 100% distantes de Deus. Por isso que eles não conseguem, não têm como retornar, não são e não podem ser salvos. Jesus morreu pelo ser humano e existe uma diferença. O ser humano, ele não é, durante sua trajetória aqui na Terra, 100% caído. E eu quero explicar isso em outro vídeo. Não vai dar para explicar nesse vídeo, porque senão ele vai se tornar muito longo. Mas, em primeiro momento, eu quero que você entenda que os anjos são 100% caídos. Eles estão totalmente distantes de Deus e por causa disso eles não podem retornar. O caso do ser humano é diferente. O ser humano poderá retornar se assim ele abrir o seu coração para Jesus. Então, entenda isso. Os anjos não têm perdão porque eles estão totalmente caídos, totalmente distantes, totalmente ausentes de Deus. 100% não tem nada de Deus. E se oferecer salvação para eles, eles recusarão a salvação, porque eles não querem de maneira nenhuma se voltar para Deus, eles não querem mais ter proximidade de Deus. Então eles não poderão retornar, eles não podem por causa disso. Amém? Fica aí com esse vídeo. Quero pedir para você novamente, compartilhe ele para alguém que precisa conhecer um pouquinho mais. Para começar também vendo desde o primeiro vídeo, também é importante, para que venha entender tudo aquilo que a gente está fazendo ou falando dentro dessa série de vídeos. Fique aí com esse vídeo, compartilhe ele, seja um evangelizador e Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.